amável, como é bom estarmos aqui para a nossa escola sabatina. E hoje nós vamos estudar mais uma lição, aprender um pouco mais para nos preparar para a volta de Jesus. Eu quero convidar você agora para que possamos juntos orar, convidar o nosso Deus, convidar o Espírito Santo para se fazerem presente na nossa escola sabatina. Que Deus possa continuar conosco, nos abençoando. E eu chamo a Flavinha, ela vai orar para a gente. Agora vamos fazer a nossa oração inicial para agradecer pela essa semana e por esse sábado. Querido Deus, bondoso Pai, a gente te agradece porque o Senhor foi bondoso conosco e porque o Senhor sempre nos guarda e nos protege. Obrigado porque o Senhor nos deu uma ótima semana e abençoe esse sábado e abençoe cada um que está assistindo e cada um que está ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para louvar o nosso Criador, agora vamos cantar a música Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze
meditação dessa semana tem como título A Palavra de Deus, um tesouro. Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso está em Salmo 119, 11. Pode soar estranho, mas muitos anos atrás as pessoas guardavam dinheiro debaixo do colchão. Faça uma pesquisa em sua família e descubra se seus antepassados faziam isso. Hoje em dia, as pessoas guardam dinheiro nos bancos. Onde você guarda os seus tesouros, as coisas especiais de sua vida? Em uma gaveta ou em uma caixa? Seus tesouros merecem ser guardados em um local bem seguro. Agora pense em um tipo diferente de tesouro, a Palavra de Deus. Qual é o melhor local para guardar essa preciosidade? O coração é o lugar mais adequado para ela. Em Provérbios 2, 1 e 5 lemos: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Não há tesouro na terra tão precioso quanto a palavra de Deus. Ao estudar a Bíblia e memorizar os versos, você está armazenando riquezas que não podem ser roubadas ou destruídas. Faça o melhor dos incentivos. Aplique os tesouros da palavra de Deus em seu coração. Feliz sábado. Bom, esse papelzinho aqui, que na verdade é uma flor, representa cada um de nós. E essa água aqui representa Jesus, que é a água da vida. E quando nós então entramos em contato com Jesus, o que acontece é que nós nos transformamos e nos transformamos para melhor. Bom, porque Deus é o único que é capaz de mudar a nossa vida, transformar e preencher qualquer vazio que ela tenha. Adorando ao Deus verdadeiro. Esse é o título da nossa carta missionária de hoje. Uma carta missionária que vem nos ensinando sobre a perseverança em acreditar no amor de Deus. Deus, Ele separa as pessoas certas para levar as mensagens àquelas que estão precisando. E nesta carta nós iremos ver isso, um testemunho lindo de uma menina que perseverou junto com Jesus, porque ela acreditou na verdade que lhe foi apresentada. Nós temos a oportunidade, através das nossas ofertas, de ajudar muitas pessoas, muitos jovens a ouvirem e a crerem de Jesus. Ouçamos atentamente esse lindo testemunho. Olá, crianças! Adorando ao Deus verdadeiro. Hoje eu quero contar para vocês a história de uma garotinha corajosa. Ela se recusou a adorar os deuses dos pais. A história começou quando ela foi passar as férias de verão em casa, depois de mais de um ano letivo em um internato adventista. Todos ficaram muito felizes com o reencontro, depois de meses separados.
Certa manhã, ela acordou e tomou um banho. A mãe chamou a família para adorar os deuses. O santuário consistia em 6 fotos de deuses de pedra fixadas na parede da casa. Sob as fotos havia uma prateleira de madeira com uma lâmpada, incenso e pó vermelho para colocar na testa. Com relutância, a garota se aproximou das fotos. Mamãe e papai já estavam sentados de pernas cruzadas no chão. Com eles estava a outra filha. O pai tocou um pequeno sino, indicando que o tempo de oração havia começado. Ele e a mãe começaram a cantar o nome de um dos deuses, mas não fecharam os olhos. A mãe viu que a garota estava em pé e parou o cântico. "Sente-se conosco", ela disse. A garota se recusou. "Não quero fazer estas coisas", disse, deixando a mãe muito irritada. Ela sabia que a garota havia aprendido sobre Jesus no internato adventista nos últimos 5 anos. Sabia que a escola também realizava um culto em que as crianças adoravam a Jesus em vez dos deuses tradicionais. A mãe não se importava que a filha participasse dos cultos na escola. Quando estiver na escola, você pode agir como os cristãos, mas quando estiver em casa, tem que fazer o que fazemos. A garota continuou se recusando a participar do momento da família. A mãe ficou furiosa e falou com a irmã mais nova: "Reze por você e por sua irmã." Enquanto a família rezava, a garota saiu para o quarto. Depois que as orações terminaram, a mãe encontrou e lhe deu uma surra por ser desobediente. A menina orou em silêncio, pedindo ajuda a Jesus. No dia seguinte, a mãe a chamou para orar com a família. Mais uma vez, ela se recusou e foi punida. A mesma rotina se seguiu durante aquele verão. A garota não podia mudar seus princípios e se recusava a adorar os ídolos. Finalmente, o novo ano escolar iniciou e ela voltou ao internato. Ela ficou feliz por estar entre amigos e professores carinhosos e porque não mais seria punida por se recusar a adorar aos ídolos. Principalmente, estava feliz por adorar a Jesus livremente. Ela contou à preceptora o que tinha acontecido naquele verão. A preceptora ficou muito orgulhosa ao ver que a aluna escolheu permanecer ao lado de Jesus. Durante o culto matutino, a preceptora contou os relatos bíblicos que mostram que Deus honra as pessoas que se recusam a adorar os ídolos. Os ídolos de madeira e pedra não têm vida, ela disse. Só existe um Deus criador. Satanás tenta nos enganar criando ídolos. A garota corajosa de nossa história entendeu que Deus estava feliz por sua atitude e decidiu firmemente jamais voltar a adorar ídolos. E ela continua não adorando ídolos em casa. A mãe está receptiva à decisão da filha e algumas vezes até ora a Jesus. A garota espera que um dia ela decida orar somente a Jesus. Jesus é o único Deus verdadeiro. Parte da oferta do trimestre ajudará a sua escola, a Escola Adventista de Língua Inglesa em Azam Nagar, no estado indiano de Karnataka. Nossas ofertas desse trimestre irão ajudar a divisão sul-asiática a construírem novos prédios da rede da educação adventista e novas igrejas.
E eu te convido para que você ajude a contribuir com a sua oferta para que esses projetos possam ser realizados e ajudarem mais pessoas a conhecerem de Jesus. Então agora nós vamos recolher a oferta do João Miguel, a minha oferta e a oferta da professora Kelly. E agora nós vamos orar para agradecer por essas ofertas e que Deus as abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, pela proteção, por mais um sábado. Eu te peço que o Senhor ajude que mais pessoas possam contribuir com sua oferta. Eu te peço que o Senhor abençoe essas ofertas para que elas possam ajudar muitas pessoas a conhecerem de Ti e se firmarem em Ti. Senhor, nos dê um bom sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ao nosso desafio de hoje. Quem conseguiu cumprir o desafio da semana passada? Era um desafio muito fácil, não era mesmo? Era só estudar a sua lição durante os 7 dias da semana. Tenho certeza que esse desafio foi muito fácil. Vamos a mais um desafio? Quero te desafiar novamente. Vamos pegar o nosso pote e escolher um novo desafio. Este vai ser o desafio desta semana. E eu quero que vocês mandem cumprindo esse desafio. É muito bom ser desafiado, não é mesmo? Vamos ver o que tem o nosso desafio? Ah, esse desafio é legal? Eu gostaria de estar na sua casa para participar desse desafio também. Que bom que eu também vou receber esse desafio. O nosso desafio, mamãe e papai, ó, tape os ouvidos, porque vocês não podem ver nem podem olhar o que vai estar escrito aqui no nosso desafio. Vocês vão preparar uma refeição surpresa para sua família. Pode ser o café da manhã, pode ser um almoço, uma janta, ó. Eu espero a falta de vocês cumprindo esse desafio. Beijo para vocês, até o nosso próximo desafio do sábado que vem. Chegou o momento da nossa lição. Nós podemos aprender muito sobre as lições que Paulo nos deixou, não foi mesmo? Agora nós vamos aprender sobre as lições de Jó. Bem, a história de Jó, Deus, ele nos mostra que esteve sempre com Jó e Satanás contra. Assim também, Deus está conosco e Satanás está contra nós. Nos capítulos introdutórios da história de Jó, nós podemos ver claramente que Satanás é nosso adversário. Deus conhece bem o seu povo. Deus nos conhece muito bem e Ele nos protege. Ele também nos livra das garras de Satanás. Ele é paciente, Ele nos ajuda a crescer através das nossas dificuldades e lutas diárias da nossa vida. Nós podemos louvar o nosso Deus, sabendo que independentemente das nossas circunstâncias, Ele está conosco em todos os momentos. Nós podemos crer nisso. Nada do que nós ou qualquer outra pessoa faça pode mudar o amor de Deus por mim e por você. Nós iremos agora nos aprofundar um pouco mais sobre a história de Jó. Que Deus possa nos abençoar, possa nos dar um excelente restante de sábado. E te convido agora a ficar atento a essa lição com a tia Nath. Ó, um beijo para vocês. Mas antes, nós iremos ver o nosso verso e a nossa mensagem central. Eu quero chamar o Luiz Miguel para trazer o nosso verso
e quero chamar o João Guilherme para trazer a nossa mensagem central desta manhã. Um beijo para vocês. Tchau! Verso para memorizar. O Deus de toda graça que os chamou para sua glória interna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os fará sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5,10. A mensagem central é: Deus nos ama e nos protege sempre. Bom dia! Feliz sábado! Tudo bom com vocês? Que maravilha, né? Como é maravilhoso nós estarmos aqui para mais um sábado estudar a lição da Escola Sabatina. E aí, quantos estudaram, né? Quantos realizaram as tarefas, os desafios que foram propostos para essa semana? Muito bem! É isso aí. A tia Kelly, todas as semanas, ela está lançando um desafio para todos vocês. E eu acredito que vocês são meninas e meninos inteligentes e vocês estão cumprindo esses desafios, não é verdade? Muito bem. Queria desejar um feliz sábado e dizer que é uma alegria nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, tá? Mas para isso, antes de iniciar o estudo da lição, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aí em casa, né, que vão nos assistir, para nós orar a esse Deus maravilhoso, para pedir a presença dele para estar conosco. Vamos orar? Querido e eterno Deus que habita nos mais altos céus, a ti toda honra e toda glória seja dada. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e por tudo que tens realizado em nossas vidas. Nós pedimos a tua presença, que nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus amores. Hoje nós temos mais uma lição para estudarmos, né? E esse tema é bem interessante, assim como os demais, né? Fala de Deus em julgamento. Olha só, Deus em julgamento. Você teve a curiosidade de estudar, de ler profundamente, dar uma olhada nessa lição, embora sabendo que hoje que a gente ia começar a estudar ela, mas a gente sempre tem uma curiosidade, né? De dar uma olhada durante a semana, vocês, é claro que eu tenho que estudar antecipado, né, para poder estar falando para vocês, né. E como vocês sabem, essa lição, ela ainda está falando da graça de Deus, o elo da graça, né. E o verso que temos para hoje, ele fala o seguinte, acompanha comigo. Cadê a tua lição, a tua Bíblia, tá com você aí onde você tá? Muito bem. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. 1 Pedro 5,10. Esse é o nosso verso. Ele é extenso, né, para a gente decorar, mas aos pouquinhos a gente consegue, tá? E o pensamento, a mensagem central, diz o seguinte para nós. Deus nos ama e nos protege sempre. Esse sempre quer dizer todos os dias, porque a promessa de Deus, ela é fiel. O seu cuidado, ele é garantido para mim, para você, para todas as pessoas, não é verdade? E aí, veja uma coisa interessante. Essa história, ela vai falar de um servo de Deus, um homem fiel, justo, né? Um homem que amava muito a Deus. E vocês já tiveram a curiosidade de olhar
como que ele se chama, de examinar lá na Bíblia, de ver. Essa história ela vai falar sobre a vida de Jó, sobre exatamente o que aconteceu com ele, tá? E vocês não podem perder um segundo, tem que estar ouvindo, acompanhando, estudando, tá? E aí eu queria falar alguma coisa para vocês. Vocês sabem que nós estamos já há quase 7 meses estudando a lição online, né? Através de vídeos. E aí eu fico sozinha aqui, atrás das câmeras, eu não posso estar presencial com vocês. E eu não sei se fica alguma dúvida na cabecinha, na mente de vocês. Eu queria falar o seguinte: se vocês, em cada lição que nós estudarmos, ficar uma dúvida, você pode perguntar para mim. Tudo bem? Então, nós vamos ficar combinado. Todas as lições que nós estudarmos e ficou alguma coisinha que você não entendeu direito, você fala: tia Nath, eu queria que você explicasse novamente sobre aquele assunto, porque eu não entendi muito bem. Combinado? Vou esperar, tá? Tomara que não fique nenhuma dúvida, mas se ficar, nós estaremos aqui, com a graça de Deus, para tentar fazer com que você entenda a palavra do nosso Deus, tá? O tema essencial do grande conflito, tá? Por que o grande conflito? Da história de Jó, tá? É que Deus é por nós. Presta bem atenção aqui nesse detalhe. Toda essa história do grande conflito da vida de Jó, Deus, ele é por nós, tá? E Satanás é contra nós. Não esqueça desse detalhe. Mas, Nath, por que Jó sofreu tanto? Por que ele teve que perder tudo? Meus amores, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. E as outras são para Deus naquele grande dia que Ele vai nos ensinar, esclarecer para nós. O que temos que ter em mente é que Deus é por nós e Satanás, ele é contra nós. Tudo bem? Vamos prosseguir. Nestes capítulos introdutórios da história de Jó, queria que vocês prestassem bem atenção ao que eu vou falar, tá? Podemos ver claramente que Satanás é o nosso grande adversário. O que é um adversário? Tudo que nós nos propomos a fazer na vida, a realizar, um atleta que compete, seja na piscina, seja na piscina olímpica, seja na corrida de pedestres, né? A pessoa, ela tem o quê? Um adversário. Ela precisa vencer para chegar em primeiro lugar, para ser o vencedor. Então, não é que ela é inimiga dele, mas naquele momento, naquela circunstância, ele é adversário. Os dois são adversários um do outro, porque eles têm o mesmo objetivo, é chegar no final. Mas aqui, Deus é o nosso Deus, ele quer o nosso melhor. Satanás, ele é o nosso adversário, porque além dele querer, está sempre nos atormentando. Está sempre nos prejudicando. Ele não quer que a gente chegue ao porto seguro. Ele não quer que a gente chegue em primeiro lugar, perto de Deus. Ele não quer que a gente chegue e se aproxime de Deus e sinta o amor de Deus e ganhe o perdão de Deus. Porque ele é o nosso adversário com todas as letras. Esse adversário, ele é pior do que qualquer outro, tá? No campo o adversário aqui, que eu expliquei para vocês, é só de vencer e quem chega em primeiro ou em segundo ou em terceiro lugar. Mas esse inimigo que nós vamos tratar, ele é o nosso inimigo que quer nos destruir. Então, nós temos que estar na presença de Deus.
Nós temos que estar em oração, porque ele está querendo nos devorar, nos derrotar, tá? Espiritualmente, de todas as formas. E Deus conhece bem o seu povo. Ele nos protege ao limitar as atividades de Satanás. Então, ele pacientemente nos ajuda a crescer através de todas as dificuldades e lutas da vida. Vejam, meus amores, Deus, ele me conhece, ele te conhece, ele conhece o ser humano, porque foi ele que nos fez. Então, ele faz o quê? Ele nos ajuda. Ele está sempre ali do nosso lado, ele está sempre dizendo, olha, eles são meus filhos, você não pode tocar neles, você não pode fazer mal aos meus filhos, porque eles me pertencem. Deus está sempre trabalhando, olhando, examinando, cuidando de cada filho seu. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês. Vejam que havia chegado o momento de quê? Da reunião do Conselho Celestial. Referente ao quê? A todos os assuntos do universo. E aí, quem estava para participar? Quem queria estar presente lá? O nosso inimigo, é claro, né? A Bíblia, ela fala que por onde tem andado, foi a pergunta que Deus fez para o inimigo das nossas almas. Olha só. E qual foi a resposta? Deus perguntou, tenho vigiado por toda a terra. Satanás respondeu, andando assim. Por onde tens andado? Deus perguntou. E a resposta do nosso inimigo qual foi? Olha só. Acompanha. Tenho viajado por toda a terra. Satanás respondeu, andando ao redor, ali, naquele momento, ali, em alguma de suas viagens, você viu meu servo Jó? Quem perguntou? O próprio Deus. Então, se o inimigo das nossas almas, ele anda rodeando a terra, ele sabe, ele sonda, ele vê o nosso comportamento. Deus perguntou, você viu meu servo Jó? Ele é o quê? Bom, acompanha comigo. É um verdadeiro amigo, ele é leal, honesto, afasta-se sempre do mal. Ele se desvia do mal, ele me ama. Ele é fiel a mim. Deus falou para o nosso inimigo. É claro, retrucou o inimigo, né? É claro que ele é um grande amigo. Com um ar de desprezo, ele falou. E aí, você tem lhe dado tudo o que é bom? Olha só, com um ar de ironia ele falou, né? Se ele tivesse o quê? Alguns problemas, duvido que seria tão amigo e fiel assim. Olha como que ele é acusador, meus amores. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que estar constantemente vigiando em oração, porque ele anda bramando, furioso, ao redor para querer nos destruir. Mas Deus é maior. Ele nos ama, ele cuida de cada um de nós. Nós só precisamos estar perto de Deus. E aí, olha só mais o que ele falou. Bem, você pode provar meu servo, Jó. Deixo em suas mãos o controle total de tudo que ele tem, falou Deus. Mas com uma restrição. Qual foi essa restrição que Deus disse para o nosso inimigo? Olha, você não pode tocar nele. Não toque no meu servo, tá? Você pode fazer o que você quiser. Muito bem.
E agora a gente vai entender. Trato feito. E ele saiu a fazer tudo o que ele quis, tudo de mal que ele pretendia fazer. Para saber o quê? Se Jó, aquele homem íntegro, fiel, que amava Deus, pai de família, filhos, um homem de posses, de muitos servos, que era muito rico, que ele tinha tudo o que ele precisava, tudo o que ele queria, porque ele era abençoado por Deus. Deus permitiu, né, que ele fosse, sim, provado. Muito bem. E Satanás não perdeu tempo. Um dia, Jó estava onde? Na sua casa, pensando no quanto era agradecido a Deus por tudo o que tinha, o quê? Casas, terras, rebanhos, né? Boa saúde, família. De repente, um mensageiro, né, entrou porta dentro, gritando bem alto. O que esse mensageiro vinha para falar para Jó, né? E aí, patrão, gritou, sinto muito em trazer-lhe notícias tão ruins, disse ele. Um grupo de invasores, os sabeus, atacou. Eles roubaram todo o seu rebanho dos campos, mataram todos os seus servos, exceto eu sobrevivi para vir lhe dar a notícia. Jó ficou ali, né? O servo mal tinha acabado de dar aquela notícia quando, de repente, né, outro entrou porta dentro e disse, patrão, foi horrível. Ele disse, caindo aos pés de Jó. Já imaginou? Caiu fogo do céu e as ovelhas, e que mais? E os servos, né, foram queimados. Olha só, gente, que notícia! Foi queimada as ovelhas, né? Os servos, eu fui o único que escapei. Ele disse. Para vir o quê? Vim contar o que aconteceu, né? E aí, um terceiro mensageiro. Poxa, mas o primeiro, o segundo e agora o terceiro... Patrão. Patrão, gritou o outro servo. Os caldeus roubaram seus camelos e mataram o quê? Todos os seus servos. Agora não era mais nenhum, nem dois, nem três, nem quatro. Todos os servos tinham sido mortos juntamente com os camelos. Mas será como que Jó ficou? Uma notícia, duas, três, né? E aí, todos, patrão, mais uma notícia ruim. Puxa, mas que coisa desagradável! Como uma pessoa pode suportar tanta coisa numa hora só, num dia só, crianças? Vocês já pararam para pensar em quanta tragédia, quanta dor? Mas acompanha comigo, tá? Patrão, eu tenho notícias terríveis para contar. O mensageiro falou chorando para Jó. Ele estava destruído também, porque ele conhecia Jó. Ele sabia que a reação dele ia ser de muita tristeza e angústia. E aí, todos os seus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho. De repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu a casa. E o que será que aconteceu? Ela caiu e todos morreram.
E eu fui o único que sobrevivi para vir contar. Puxa vida, agora foi demais. Muito bem. Até aquele momento, queridos, Jó não havia feito nem dito qualquer coisa. Até aquele momento. Mas então estava com o coração partido, dilacerado, porque foi muita coisa num momento só, num período muito curto de tempo. E aí, sabe o que aconteceu? Começou a gemer, rasgou as roupas, né? E raspou o quê? A sua cabeça. Sabe, crianças, naquela época, rasgar as roupas e raspar a cabeça significava que a pessoa estava profundamente triste, mas profundamente desesperada. Era um sofrimento, uma angústia muito grande no coração, que só Deus podia ajudar, mas ninguém. E aí, em sinal de tristeza, então, para a surpresa de seu servo, sabe o que aconteceu? Jó caiu no chão. Ah, mas Jó caiu no chão, sabe para quê? Para que vocês acham que Jó caiu no chão? Para adorar a Deus, para agradecer, para exaltar a Deus. Sabe por quê? Vocês se lembram lá no início que Deus disse: você pode fazer o que quiser com meu servo, porque ele não vai deixar de me adorar, apenas não toque nele. Deus falou isso. Jó, quando recebeu a última notícia da morte de seus filhos, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça, coração partido, profundamente triste, mas ele se prostrou. Não foi em sinal de derrota, mas foi para adorar a Deus, para dizer que Deus estava em primeiro lugar. Que coisa maravilhosa. Como que Deus é maravilhoso, não é verdade? E aí, uma coisa interessante. Satanás até aquela hora estava o quê? Observando tudo. Ele causou toda aquela maldade, todas aquelas tragédias e ficou observando o comportamento do servo de Deus, Jó. E aí? Quando ele percebeu que Jó, ao receber aquelas notícias trágicas, se prostrou, mas não em sinal de derrota, mas em sinal de adoração, e dizer para Deus que ele não estava contra Deus, mas que continuava na presença de Deus, ele ficou furioso. E aí? Muito bem. Decidiu mudar isso na reunião seguinte, quando ele foi novamente. E sabe o que ele questionou, querendo questionar com Deus? Deus, ele estava preparado. Para quê? Para enfrentar o inimigo, porque Deus é Deus, Deus é maior, o inimigo ele já é derrotado, ele já é vencido, Jesus ele já venceu. Jó é impecável e honesto, ele me ama e o quê? Odeia todo mal. Deus disse para ele: Jó é honesto, ele se desvia do mal, ele odeia o mal, ele tem prazer em me adorar. Deus falou isso para o inimigo, né? E aí, olha só, mesmo quando você o tentou para fazê-lo o quê? Dizer coisas ruins contra mim, em vez disso, ele me adorou. Ele falou isso. O próprio Deus falou isso. Mas o teste não foi justo.
disse o inimigo. Mas como não foi justo, queridos? Olha só, tentando o quê? Argumentar e causar lá mais uma discórdia. Olha só o que ele falou. Um homem é capaz de abrir mão de tudo que tem para proteger o quê? A sua própria vida. Foi a argumentação dele com Deus. Deixe-me feri-lo, ele falou. Quando sentir dor, ele vai o quê? Amaldiçoar. Ele o amaldiçoará. O inimigo disse para Deus. Mas será que isso era verdade? Vamos ver, né? Tudo bem. Deus concordou. Você pode fazer tudo o que quiser. Menos o quê? Teve uma restrição também. Deus disse que ele podia fazer tudo o que quisesse, tudo o que ele já tinha feito, tirar tudo, matar os filhos, os servos, os animais, tudo, mas menos tirar a vida. Isso queria dizer o quê? Vamos entender. Ele falou assim: Satanás fez com que Jó ficasse o quê? Coberto de feridas. Isso mesmo. Era feridas que soltavam o quê? Um líquido e o que mais? Que formava uma casca grossa. E aquilo coçava, incomodava, mas incomodava muito a Jó. A Bíblia fala que ele se coçava com cascos, com algo, porque era muito forte e era constantemente aquela coceira horrível e dores horrível pela cabeça e pelos pés. As feridas eram terríveis nele. Vocês já imaginaram? Já pararam para pensar? Até onde vai a lealdade do servo de Deus? Qual é o limite? E essas feridas, elas deixavam cicatrizes horríveis, tá? E de forma que Jó ficava horas e horas sentado sobre as cinzas, chorando o quê? A morte de seus filhos e raspando as feridas. Mas ele não falava nada. Ele não blasfemava. Ele não questionava nada. Ele só ficava ali, horas e horas, sentado, chorando, pensando nos filhos. Mas ele sabia que Deus estava em algum lugar. Ele sabia. Ele confiava, porque a Bíblia diz que ele era honesto, justo, amava Deus e se desviava do mal. Como você pode continuar a louvar a Deus? Ao contrário, ele perguntou. Quem foi que perguntou? Quem foi que fez esse questionamento para Jó? A esposa dele chegou e falou: como você pode ainda amar um Deus desse? Olha como que você está. Por que você simplesmente não o amaldiçoa e o quê? E morre. Olha o que a esposa de Jó falou. Ela olhou para ele, viu ele ali um trapo cheio de feridas, se coçando, triste por tudo que tinha acontecido, e ela chegou e falou isso para ele. Mas será que ela não amava a Deus também? Meus amores, a Bíblia, ela não explica totalmente, não dá detalhes totalmente sobre a esposa dele, né? Eu creio que ela refletiu sobre isso que ela falou também, não é verdade?
Então, olha só o que Jó, depois de ouvir o que ela falou. Como você pode continuar a louvar a Deus? Ela disse. Porque você simplesmente não amaldiçoa e morre? E olha, mas Jó não podia dizer nada contra Deus. Ao contrário, ele perguntou: você acha que deveríamos aceitar somente as boas coisas de Deus e não as más? Olha a resposta que ele deu para ela. Vamos pensar aqui agora, fazer uma pausa. Lembra-se que Deus disse que neste mundo nós teríamos o quê? Só coisas boas, só sorrisos, conforto, nós não íamos perder nada, nós sempre teríamos tudo o que queríamos. Ele disse que nós seríamos o quê? Perseguidos, teríamos aflições, mas nós não tínhamos que nos desanimar, porque Ele estaria conosco. Deus não nos prometeu simplesmente que nós viríamos para esse mundo e iríamos ter só coisas boas. Não, meus amores. Na medida que nós pertencemos a esse mundo, que é cheio de pecado e que o inimigo das nossas almas procura nos destruir, procura nos afastar do amor de Deus, nós estamos sujeitos a acontecer alguma coisa conosco, a ficar doente, a perder algo que nós gostamos, a nos afastar de pessoas que nós gostamos, a ver pessoas sofrendo, pessoas passando fome, desigualdade, maldade. Mas isso não quer dizer que Deus não está conosco, que Deus não olha para nós. E ainda, Jó confiou em Deus. Ele acreditava que Deus não deixaria que nada lhe acontecesse sem que houvesse algum propósito. Mesmo que esse propósito fosse para quê? Para mostrar ao mundo toda a maldade de Satanás. Sabe, meus amores, Deus, Ele permitiu aquela situação porque o mundo precisava conhecer e ver o verdadeiro caráter do inimigo das nossas almas. Os anjos precisavam ver que Deus é um Deus de amor, que Deus ele nos dá o livre arbítrio para escolher amar a Ele ou seguir o desejo do nosso coração. Mas também a palavra dele mostra que aquilo que nós decidirmos, aquilo que nós fizermos, nós iremos colher as consequências. Se for coisas boas, nós iremos colher coisas boas. Mas se nós escolhermos coisas que desagradam a Deus, só nos resta o quê? Entender que nós iremos sofrer. Sem Deus é sofrimento e dor. Com Deus é sofrimento, dor, mas nós temos Ele ao nosso lado para passar e suportar e vencer e morar na eternidade. Essa é a promessa de Deus. E ainda ele continuou: quanto mais depressa todos entendessem essa lição, mais rapidamente Deus poderia colocar um fim ao mal. Jó sabia que podia confiar no cuidado e amor de Deus. E eu? E você? Crianças, juvenis, meninas, meninos, papai, mamãe, quem vai ter acesso a essa história de Jó? Será que nós conseguimos entender que quanto mais rápido nós conhecermos do amor de Deus, levar o Evangelho de Deus, falar para as pessoas,
do cuidado de Deus, da preocupação que Ele tem conosco e do interesse do inimigo de nos maltratar nessa terra, de fazer mal para nós, de nos destruir e fazer com que nós percamos a nossa salvação. Quanto mais rápido nós nos levantarmos através da mídia, através das redes sociais, do que tiver a nossa disposição, através da nossa amizade, quanto mais rápido nós fizermos isso, mais rápido Deus vai pôr um fim em toda a maldade que existe nesse mundo, na desigualdade, no sofrimento, na dor, na enfermidade, porque um dia a morte vai ser tragada para sempre e nunca mais haverá nem lembranças de coisas ruins. Deus quem protege suas criaturas. É Deus quem nos guarda. Satanás, o desejo dele é causar dor nos filhos de Deus e com isso ele causa dor no coração de Deus, porque ele sabe que Deus, a causa de Deus, é os filhos dele aqui na terra. O interesse de Deus são os seus filhos aqui na terra. Nós somos pessoas que Deus se importa, que Deus ama, que Ele já preparou moradas na eternidade. A sua casa, o seu lar já está garantido. A nossa salvação já foi garantida quando Jesus venceu o inimigo lá no Calvário. Mas Ele não se deu por vencido. Ele ainda nos prejudica aqui na terra, mas é por pouco tempo. Por isso, eu preciso entender preciso entender o tempo que nós estamos vivendo, da necessidade que nós temos de nos levantar, de levar essa mensagem para que Deus ponha um fim em tudo que é ruim, tudo que nos causa dor, que nos maltrata e deixa o coração de Deus triste. Finalizando, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: Deus, Ele permitiu que Jó passasse por toda aquela tribulação. Mas no final, o que aconteceu? Deus deu em dobro para ele. Os filhos que tinham morrido, ele deu tudo de volta. Servos, ele concedeu tudo de volta. Posses, riquezas. E ele deu tudo de volta para Deus. Por quê? Porque Jó, ele sabia que Deus estava com ele, que Deus não tinha abandonado, que ele chorou, que ele pranteou, mas ele nunca murmurou de Deus. Ele nunca ficou com raiva de Deus. E às vezes, meus amores, nós, por tão pouca coisa nessa terra, na nossa vida que nos acontece, às vezes uma circunstância que nós passamos, uma coisa que nos acontece, a gente já endurece o nosso coração, já fica de mal com Deus, já não quer falar mais com Deus, não quer orar, não quer falar com ninguém. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Nada disso é fácil, porque Deus, ele não nos fez para morrer. Ele não nos colocou, não nos trouxe a vida para perdermos quem nós amamos. Não, Deus é um Deus de amor. Mas lembra que eu falei que pelo fato de nós estarmos aqui nesse mundo, o interesse do inimigo é nos fazer sofrer muito. Porque com o nosso sofrimento, ele magoa o coração de Deus. Mas esse tempo, esses dias estão contados. Esses dias estão chegando ao seu fim. Porque Jesus está voltando.
Aleluia, amém por isso. Então vamos nos alegrar, vamos nos confraternizar, vamos levar essa palavra, esse evangelho. Nós não podemos sair porque esse vírus ainda está aí fora. Mas peça para Deus: Senhor, me usa da forma como tu quiseres. Eu pego o meu telefone, eu vou ligar para um amigo de escola que faz muito tempo que eu não vejo, para um primo, para um tio, para quem que não conhece a palavra, esse evangelho lindo que liberta, que dá salvação, que livra da morte eterna. Nós podemos fazer isso. Nós só precisamos dizer: eis-me aqui. Eu quero fazer parte, eu quero estar nesse exército, eu quero militar para Deus, eu quero trabalhar para Deus. Você é jovem, você é juvenil, mas você pode com Deus. Una suas forças. Vamos unir as nossas forças como o povo do passado. Tudo que nós temos não é só nosso. Deus nos deu condições financeiras. Ele nos deu condições materiais para que nós pudéssemos compartilhar uns com os outros. Ele nos deu bens materiais para que nós pudéssemos colocar à sua disposição na pregação do Evangelho. Meus amores, nós não temos muito tempo. Jesus está voltando e nós iremos morar na eternidade. Vejam, essas são as boas novas. Que notícia maravilhosa! E esse inimigo das nossas almas nunca mais vai nos incomodar. Sabe por quê? Porque ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído para sempre. Todo o mal, tudo que pertence para ele. Então a nossa oração é que nós possamos nos unir, juntar as nossas forças para o trabalho, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. E finalizando, Deus disse: você pode fazer tudo, mas não toque, não tire a vida dele. E Deus não permitiu que a vida de Jó fosse tirada. E Deus deu tudo de volta para ele. Saúde, recuperou a sua pele, recuperou a sua saúde, devolveu tudo de volta. Tudo, porque Jó era um homem íntegro e mesmo no sofrimento, nas tragédias, sabe, é natural. A gente, ainda nessa terra, nunca foi plano de Deus, mas ainda nós estamos sujeitos a passar por momentos, por vales, mas isso não quer dizer que Deus não vai estar conosco. Coloca uma coisa na sua mente: Deus, ele protege os seus filhos. Deus, ele ama a cada um de nós. E ele não vai dar provação que eu não suporte. Jó passou por tudo, porque Deus sabia tudo. Sabia que Jó, diante de toda a tragédia, ainda ia glorificar o nome dele. Amém? Que Deus possa ser grandemente exaltado. Que nós possamos, mesmo diante do sofrimento, nos inclinar, mas não em sinal de derrota, mas em sinal de adoração a Deus, para mostrar para o universo que nós amamos e que nós estamos do lado de Deus. Sempre estaremos. Vamos recapitular mais uma vez o verso e o pensamento central? O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. Essa é a promessa de Deus. Se tivermos que sofrer, se tivermos que passar por momentos difíceis, é por pouco tempo. Ele vai nos restaurar e Ele vai nos colocar diante dele. Vai nos levar para a eternidade.
E a mensagem central diz: Deus nos ama e nos protege sempre, todos os dias, a cada instante. Eu só preciso estar perto de Deus e confiar e descansar, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Amém, meus amores. A minha oração é que Deus possa nos fortalecer verdadeiramente para tudo que nós iremos enfrentar ainda nessa terra. Vamos orar? Querido e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pela experiência de Jó, o homem fiel, justo, íntegro, que amava a ti e se desviava do mal. Nós queremos ser tal como Jó. Nós queremos ter esse sentimento, esse amor no nosso coração. Ajuda-nos a estarmos firmes diante de ti, na certeza de que o Senhor nos ama e nos protege todos os dias e estará conosco até a confirmação dos séculos, até Jesus voltar e por toda a eternidade. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe as famílias, fortaleça, proteja, cuide e que nós possamos muito em breve estar juntos. Se não aqui, mas na eternidade, juntos, e vamos levar o Evangelho para que Jesus possa voltar muito em breve. Fiquem com Deus até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Tchau.